manhã, nós falamos da aliança, do sobrenatural. E aí hoje de manhã e agora de noite, literalmente nessa aliança, onde nós damos um passo para Deus através de Jesus, e normalmente parece que Ele vem com muito mais do que a gente caminha, Ele vem com muito mais, sempre superabundando no que a gente busca em aproximação. Ele vem nos cuidando, Ele vem nos abençoando. Então essa aliança que é sobrenatural, muito mais do que o que a gente acostuma-se a viver socialmente, um relacionamento de troca, de dar e receber, um contrato onde se tem responsabilidade, obrigações. Não, essa aliança não é sobrenatural, é uma aliança que acima de tudo nos traz a salvação através de Jesus, nos faz retomar a condição de filhos de Deus, e nós exemplificamos através da filiação humana, né? O pai, a mãe, o filho que nasce, que tem o sangue dos dois, mas não dá para saber, é uma aliança, não tem como separar, não é um contrato que eu posso quebrar e rescindir. Não, a aliança, ela foi feita, ela não se dissolve mais. Essa aliança, ela é sobrenatural. E agora nós vamos ler 2 Coríntios 29, do 28 até o 36, para ver qual foi o resultado. O que aconteceu ali depois dessa restauração, da maneira como gerou vida, o retorno da vida ao povo hebreu ali, falando no Antigo Testamento, e como isso se aplica à nossa vida, em cada um de nós no templo, e como também isso gera vida em cada um de nós. Então, com esse resumo, vamos entrar nesse quarto nível, né? Primeiro o desejo, depois a ação, depois a aliança, e depois o resultado, depois ter o cuidado e receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, 2 Crônicas 29, a partir do 28 até o 36. A palavra do Senhor diz o seguinte: toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos aqueles que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagrem ao Senhor e venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graça, e todos que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar a obra e até os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim restabeleceu-se o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque essa obra foi feita em pouco tempo. É um texto do Antigo Testamento, né? 2 Crônicas, é um tempo assim bem denso, né? Bem necessário de ser assim aberto para que a gente possa entender e aplicar no nosso coração. Mas eu creio que com a direção do Espírito hoje nós vamos conseguir aplicar pontualmente nas nossas vidas e sairmos daqui realmente edificados. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, teu poder sobrenatural através do Espírito Santo que está nesse lugar, Deus.
necessário, porque qualquer palavra humana, qualquer argumento humano, qualquer eloquência humana, qualquer conhecimento teológico pode até ser bom, mas não nos levará, Pai, a viver o teu sobrenatural, porque o teu espiritual só pode vir do Senhor. Então o teu Espírito Santo que está aqui essa noite, Pai, a quem nós damos liberdade, Pai, de direcionar, de nos constranger, de mudar, de tocar no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, termine tantas obras que foram começadas, inicie, Pai, outras reformas nos nossos tempos, mas que a gente saia daqui, Pai, mais perto do Senhor, te louvando, te agradecendo e te engrandecendo, entendendo a dimensão, Pai, do teu tamanho e a necessidade de nos submetermos ao teu senhorio sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de chegar no versículo 28, ele vai dizer que a convocação do povo era feita pela liderança e havia a resposta sempre do povo, e a busca do perdão, a busca de oração foi algo realmente que moveu o povo ali no versículo 21 ou 24, um pouquinho antes vai nos direcionar nesse sentido. No versículo 25 até o 29, ele fala que o povo estava louvando e adorando a Deus. Hoje, nós chegando aqui nesse quarto livro, né, nesse quarto episódio, nós passamos por todos esses processos, né? Nós sondamos o nosso coração, nós pudemos, nas outras ministrações, buscarmos orar, buscarmos arrependimento, e nós vamos trazendo uma sequência, não só do desejo, como da ação, como a aplicação das nossas vidas. Então, antes de aplicar a continuidade dessa palavra, eu vou pedir para a Dani fazer aqui um vídeo, se a Angélica puder vir, um louvor, para que a gente possa, da mesma maneira como a gente ajoelhou, orou, pediu para que o Espírito Santo nos direcionasse, para que a gente soltasse o nosso coração no que viesse atrapalhando, no que precisássemos restaurar em nós em todo tempo. Assim como a gente, sabendo disso, oramos, colocamos no altar do Senhor, pedimos perdão. Agora nós vamos fazer como esse povo fez para dar essa sequência. Vamos ficar de pé para a gente agora, diferente do que foi no começo do culto, diferente do que aqueles louvores que nós fizemos entoando e agradecendo o Senhor, agora individualmente, sabe? Individualmente, é você e Deus, renda a sua adoração e o seu louvor, como nós lemos que eles fizeram aqui, porque o Espírito habita em meio aos louvores, e a palavra diz que tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Então vamos adorar Ele, vai ser breve, mas você e o Senhor, louve, adore o Senhor na sua mente, em palavras.
ultrapassar o mecanismo humano ou a própria condução do louvor dentro de uma igreja. Em Isaías fala que Deus é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Espírito Santo, é nosso intercessor. Então são tantas qualidades que tem para a gente louvar a Deus, maravilhoso, conselheiro, tantos adjetivos sobrenaturais. Então, só um instrumental agora, e você é Deus, não precisa gritar, nem falar, mas renda louvores a Deus, para que Ele entenda essa adoração sua, né? Não porque eu estou mandando, e sonde no seu coração, se há esse desejo de engrandecer ao Senhor, se há esse desejo, porque se, como cristãos, nós vamos perdendo esse desejo de adorarmos o Pai, independente da circunstância, existe a necessidade então da gente individualmente olhar para nós e entendermos que precisamos mudar alguma coisa, precisamos ter esse desejo de adoração, porque a palavra fala em João 4 que Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, não é pela condução, podendo também ser pela condução, mas não é só pela condução, não é só nos cultos, não é uma adoração necessária em espírito e em verdade. Então, se a gente vai perdendo essa essência de adoração e passa só a adorar, quando existe um momento, a gente pode estar reduzindo um evangelho tão poderoso. Então, que nessa noite a gente possa retomar essa adoração sobrenatural, essa adoração que não tem a ver com bênçãos, essa adoração que não tem a ver com lugar, essa adoração que não tem a ver com a nossa vida, o que estamos passando, o que estamos deixando de passar, mas essa adoração rendendo louvores, porque Deus é Deus e Ele sempre será Deus. A gente só pode reconhecer ou não, mas Ele permanecerá sendo Deus. Então, terminando agora esse tempo, na sua mente, renda louvores, declame mentalmente, sabe, palavras de adoração a Deus, maravilhoso, santo, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Rei dos reis, justo, santo, poderoso. Te glorificamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, glória a Deus. Obrigado. E eles adoraram. E aí no versículo 30 diz que eles se alegraram, né? Uma alegria sobrenatural. Hoje nós temos o Espírito Santo e o fruto, um gominho do fruto, né? Um fruto do Espírito, da parte do fruto é a alegria. Então a presença do Espírito Santo do Senhor, o crente espiritual, ele tem que ter a necessidade de experimentar essa alegria. Então a gente vê que quando a gente vai olhando para cada um de nós como um templo, essa alegria é algo que ela deve ser presente na nossa vida. Não que nós não passemos momentos tristes, não que cada um de nós não temos perdas de amigos, perdas de parentes, perdas financeiras, às vezes na perda da saúde, mas sabendo que tudo isso é circunstancial, que se Deus quiser Ele muda qualquer cativeiro, e isso não pode nos tirar a alegria, e menos ainda o que está se tornando cada vez mais comum dentro do Evangelho, buscar a alegria externamente. Então eu, como crente, vou buscar alegria em uma bebida, vou buscar uma alegria em um relacionamento extraconjugal, vou buscar alegria até mesmo em medicamentos químicos. Então a gente tem que entender que isso deve fluir, e o papel do inimigo de Satanás é roubar essa nossa alegria. Então, em relação a esse versículo 30, onde fala que depois de louvar, de adorar, eles se alegraram, vem aqui também como pontuação bíblica, que eles viveram ali na restauração do templo físico, para a gente olhar para o nosso templo, o nosso como templo do Espírito Santo, a alegria do Senhor. A palavra fala insistentemente que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do fruto. Então,
caso a alegria não esteja fluindo nas nossas vidas, também a gente tem que olhar, chamar um irmão mais experiente, orar, entender. Se a gente está buscando alegria em outras coisas que não o que Deus pode nos trazer e ter nos dado, também estamos fugindo um pouco do Evangelho, porque é uma promessa de Deus, é o fruto do Espírito, ele contém a alegria. E tem um testemunho rápido aqui, meu e da Tamara teve uma época falando de alegria. Nós estávamos passando por uma situação extremamente complexa por meses, até anos. Nossos filhos eram pequenos e era luta atrás de luta, irmão. Nossa, parecia que tinha senha, né? Você sai de uma luta para outra. E uma noite, mas glória a Deus, a gente sempre caminhando, nossos filhos, né, o Enzo, a Isa aqui, o Enzo, pouco percebiam, porque a gente, né, ia dando continuidade. Isso nos aproximou demais do Senhor, e foi o que fez nos conquistar a vitória, foi aproximar-se de Deus, e Deus foi dando as vitórias, e todas elas naquela época já passaram pelos mortos, mas aquelas já passaram. E uma noite nós estávamos dormindo, sobrenaturalmente, irmão, só sabe quem passa sobrenatural, né? A palavra é meio inspirada, é a nossa régua, mas Deus sempre ministra as corações, Deus se revela individualmente a cada um de nós, e nós acordamos no meio da madrugada com uma crise de riso, de alegria, assim a gente passou acho que alguns minutos, com uma visitação de alegria mesmo, sabe, já que estava difícil da gente conseguir humanamente ter alegria, a gente recebeu assim algo tão poderoso do Espírito Santo que ficou como um testemunho, né, tá? Então, a alegria, quando a gente busca o Senhor, mesmo que as circunstâncias não nos permitam trazer um sorriso no rosto, Deus, ele arruma uma maneira, ele arruma um refrigério, ele arruma um amigo. Então, olha, busca Deus, precisamos sondar os nossos corações para ter essa alegria. Depois do versículo 31 até o 33, ele vai trazer mais uma aplicação sobrenatural. E eu vou pegar aqui a ilustração de Jesus, quando estava ali no monte e com uma multidão, na multiplicação dos pães e dos peixes. Quando ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, a primeira coisa que ele fez foi dar graças, agradecer pelo que ele tinha, não pelo que faltava. E ele deu graças, partiu e um milagre aconteceu. Do versículo 31 a 33, a gente lê aqui no texto que o sacerdote Ezequias, que é o rei, ele falou para o povo: olha, vocês já pediram perdão, vocês já louvaram, vocês já se alegraram, agora ofereçam, naquela época, né, sacrifícios. Não temos mais hoje este ritual, esse sacrifício que tinha no Antigo Testamento. Mas o texto diz que Ezequias falou: ofereçam sacrifícios de graças, sacrifícios rendendo adoração e graças ao Senhor. E aí o texto, se nós comparamos a quantidade de sacrifícios que foram oferecidos em relação ao pedido de perdão, ao holocausto para que fosse removido um pecado, que a gente lê no versículo 21, a gente lê no versículo 28, olha, 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, oferecidos pelo pecado a favor do reino. Já quando a gente lê a quantidade de ofertas de ação de graças, a partir do versículo 32, olha só, 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, depois do versículo 33, 600 bois, 3.000 ovelhas, ou seja, a oferta de ação de graças excedeu demasiadamente a oferta de holocausto. A oferta de holocausto, perdão, ela era baseada na lei, então eles faziam de acordo com o que fosse mandado. A oferta de ação de graças era algo de coração, era algo que eles faziam realmente render louvores. Então, qual é a aplicação das nossas vidas? Primeiro lugar, às vezes, irmão, a gente está orando por saúde, e temos que orar. Tem alguém doente, nós estamos passando por uma doença, mas também a gente tem que olhar que até aqui o Senhor nos ajudou, que Ele tem provido, que nós estamos vivos, que nós estamos caminhando,
que nós temos uma família na fé, que nós temos uma família em casa, que nós temos um teto, que nós temos comida, que nós permanecemos na caminhada e não simplesmente focar só naquilo que nós queremos. Às vezes nós temos um relacionamento de amizade que nos decepciona, às vezes, e muitas vezes até mesmo dentro da igreja, mas aquela situação e aquele pedido de repente de cura no coração, de restabelecimento do relacionamento, não pode macular toda uma quantidade de bênçãos sobre a igreja, através dos relacionamentos de amizade que nós temos, e isso se estende para relacionamento entre pai e filho, entre marido e mulher, né? Tantas bênçãos que nós recebemos, e nós temos normalmente o direcionamento social e cognitivo de olhar o que nos falta e não olharmos a quantidade de bênçãos que nós temos. E olhar para a quantidade de bênçãos que nós temos, a palavra chama de contentamento, né? Então estarmos contentes com tantas coisas que Deus nos dá, não que não possamos e não devemos desejar e ansiar outras coisas, mas temos que sempre lembrar o que Deus já fez, agradecer para trás, e também, irmãos, pela fé. 2 Coríntios 5:7, ele vai falar em trazer à existência aquilo que não existe, que nós crentes vivemos, não pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. 2 Coríntios 5:7. Então, quando a gente fala em sacrifício de gratidão, hoje não tem mais isso pela lei, mas hoje eu vou convidar você, exercitando, não só agradecer o que nós temos recebido e que muitas vezes nós esquecemos, em todas as áreas, saúde, relacionamento, finanças, mas também hoje, irmão, pela fé, simbolicamente, porque não existe mais um sacrifício de ação de graça, mas simbolicamente, eu quero pegar três áreas das nossas vidas que vão englobar praticamente a maior parte das nossas dificuldades cotidianas, para que a gente possa colocar, como se fosse colocar no altar do Senhor, né? Mas de uma forma simbólica. Então, quais são essas áreas? Primeiro, a área da saúde. Se você está com um problema de saúde e está aqui essa noite, Deus já tem cuidado também. Talvez você tenha dores na coluna, dores de cabeça, doenças do útero, tantas coisas, mais do sangue, enfim, tantas coisas. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Então eu vou te convidar essa noite para você fazer uma oração de gratidão pelo que Ele já ajudou, mas também como pela fé, como se colocando um sacrifício no altar do Senhor, para que você simbolicamente ore, agradecendo antecipadamente aquela cura que você vem pedindo, sabe? Vivendo realmente como a gente colocou aqui em 2 Coríntios 5:7, pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Então, para não constranger e para a gente abordar as três áreas, eu não vou pedir ninguém vir para frente, mas vou pedir para vocês ficarem de pé, porque aí cada um de nós, em respeito ao Senhor, logo a gente assenta de novo, não só em reverência ao Senhor, mas eu vou falar de três áreas da nossa vida, começando pela saúde, para que a gente possa agradecer. Se você tem um pedido pela área da saúde, agradeça. Mas se você tem fé, irmão, fé sobrenatural, agradeça também pelo que Ele vai fazer, além do que Ele já fez. Vamos começar pela saúde. Vou orar aqui. Se você tem essa necessidade, ore no seu coração e depois nós passamos para as outras duas. Hoje eu digo que nós estamos encerrando essa jornada, e o final dessa jornada é dessa restauração que gerou vida, trouxe vida de volta ao tempo físico e que vai, em nome de Jesus, trazer vida ao nosso tempo do Espírito também. Amém. Então feche seus olhos, se for seu caso, ore comigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Com certeza aqui temos muitas pessoas saudáveis que estão te louvando e te agradecendo pela saúde que eles têm, mas também certamente, Pai, temos muitos pedidos, Pai, de cura de dores, cura de coluna, cura, Pai, de ventres. Se de repente você não tem um pedido, lembra de alguém, de repente de um filho que está passando por uma luta na saúde, de repente um irmão, de repente um conhecido, ore por ele, para que essa pessoa seja visitada
visitada pelo Espírito Santo. Ore para que Deus possa ministrar e fazer essa cura, já agradecendo, Deus, em nome de Jesus, essa oração que nós fazemos. E a tua palavra fala que não é pelo muito orar, pelo muito falar, pelo muito gritar, mas pelo poder que há no teu Espírito. Então, dentro dessa palavra, Pai, nós recebemos esta palavra, e dentro do poder do teu Espírito, agora, o Senhor visita, Pai, cura células, cura câncer, cura coluna, cura membros, cura úteros, cura, Pai, em nome de Jesus, todo tipo de doença, cura depressão, Pai, traz uma unção de alegria, cura, Pai, a parte emocional, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém? Segundo item que eu quero orar, por relacionamentos, os mais diversos. Relacionamentos de dificuldades entre pais e filhos, entre filhos e pais. Eu estou dando exemplos, e você na sua vida você pode analisar entre marido e mulher, entre mulher e marido, entre amizades que foram desfeitas, mas que você de repente sente falta, de alguma decepção que você teve com um líder, qualquer relacionamento que venha ter te magoado. Primeiro, louvar por tantos outros que nós temos, mas pedir ação sobrenatural do Espírito para ministrar cura, restauração em relacionamentos familiares, em relacionamentos afetivos, em relacionamentos dos mais diversos, amém? Feche seus olhos e, se for o seu caso, interceda. Se você lembrar de alguém, alguma família que passa por lutas, alguma família que tem os filhos distantes, coloque em oração, se não for o seu caso. Se você tem a bênção de não precisar orar nesse sentido, interceda por alguém, seja um intercessor na vida de alguém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui e não conseguiremos dominar tantas necessidades, Pai, tantos dentro da tua própria igreja, Pai, de dificuldades em relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, e um com o outro e vice-versa, Pai, tantos relacionamentos entre liderança, entre membros, entre amigos, Pai, que vão se perdendo, que vão trazendo machucados, Pai. Nós pedimos que nesta noite o teu sobrenatural, seja através de uma estratégia, seja através de uma cura, de um perdão, Pai, seja através da administração, Pai, de tirar toda a mágoa, toda a amargura sobrenaturalmente, e o Senhor pode fazer isso. Talvez já tenham corações que vinham sendo ministrados pela necessidade de liberar perdão, de serem curados, Pai, em nome de Jesus, Pai, cura, restaura, renova. Nós te pedimos, agradecemos, Pai, pelos tantos outros relacionamentos que temos, Pai, que a gente possa ver também tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tanto cuidado, tanto amor, mas, Pai, encerramos essa oração pela fé, agradecendo, dando graças, rendendo louvores, Pai, pelo que a gente ainda não viu, mas pelo que a gente ainda vai ver, restabelecimento de famílias, restabelecimento de casais, restabelecimento de amizades, restabelecimento de relacionamentos, restabelecimento, Pai, de pessoas na fé, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, glória a Deus. O último agora. Vamos orar, e aí nós já aceitamos de novo, pela área financeira, pela restituição da área financeira. O Evangelho, irmão, o plano do Evangelho ele é poder para salvar todo aquele que nele crê. Nesse combo de salvação, de bondade do Senhor, a provisão de Deus nas nossas vidas é promessa. O que é a provisão? Não temos falta de alimento, não temos falta de cuidado, não temos falta de roupa. A gente só não pode crer que provisão é que nós vamos ter excesso, né? Não só ter excesso, como guardarmos. Então a provisão Deus promete. Se você vem passando por uma luta financeira, vamos agradecer o que Deus fez até aqui, mas pedindo que essa luta passe, pedindo para que a provisão venha, pedindo também pela bênção, e que essa bênção seja tão grande que mova o nosso coração, para que a gente transborde para os outros. Amém? Senhor, eu acredito que aqui a gente tenha também pessoas, Pai, passando por lutas financeiras, trabalhando, correndo, se dedicando, às vezes desanimados, sem ver resultado, às vezes no comércio, às vezes, Pai, sendo boicotado no trabalho e com dificuldades, talvez até por administração financeira errada, por gastar mais do que recebe. Mas, Pai, nós te pedimos
que aquilo que for necessário mudar, o Teu Espírito Santo constranja e mude, se for necessário, Pai, que cada um de nós mude a nossa postura em relação à nossa administração, a nossa mordomia que o Senhor nos dá, que mude, Pai, que a gente possa receber, Pai, bênçãos do Senhor, cuidado na área financeira, prosperidade, Pai, a provisão. Nós te louvamos, primeiro pelo que o Senhor já fez, segundo pela tua promessa, Pai, de cuidado físico, material, nessa área financeira, Pai. Pedimos também, Pai, a restituição de coisas que eventualmente se foram, seja por uma batalha financeira, seja por uma batalha espiritual, seja pela ausência e uma mordomia equivocada, mas que o Espírito Santo essa noite, Pai, ministre aos corações e possa fortalecer a fé na convicção de que de um dia para a noite o Senhor pode mudar também esse nosso cativeiro, Pai, em nome de Jesus, Pai. E mais uma vez encerramos esta oração rendendo graças pela fé, vendo aquilo que os nossos olhos não veem, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, por favor. E realmente, irmão, o sacrifício da ação de graças foi de milhares e milhares de carneiros, bois, e o sacrifício do pecado, ele foi de 28 animais. A palavra de Deus fala que aonde abunda o pecado, superabunda a graça, e que a gente possa ser conscientemente, não só de uma forma, porque isso é promessa de Deus, mas não só de uma forma de sincrética, né? De trazer um misticismo, mas de fato entender que a palavra nos traz essas promessas, né? Então, receber essas promessas. E eu vou dizer aqui no versículo 34, 35 e 36, ele vai falar algumas coisas para confirmar e aplicar nas nossas vidas. No versículo 34, ele vai falar que os levitas tiveram que ajudar os sacerdotes, porque alguns dos sacerdotes não tinham se santificados. Sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão, no Antigo Testamento, os levitas, descendentes da tribo de Levi. Se houvesse como a gente hierarquizar, os sacerdotes eram aqueles que entravam no templo, os sumos sacerdotes, os santos, os santos dos santos, e os levitas cuidavam do templo. Mas os levitas, que em tese seriam menores, entre aspas, do que os sacerdotes, fizeram serviços dos sacerdotes. O que eu quero dizer com isso hoje, na nossa vida, no nosso templo do Espírito Santo? Primeiro, não importa o que você é, não importa se você é crente no primeiro dia, se você é crente há 10 anos, se você buscar o caminho há 20 anos, há 30 anos, se você buscar restaurar o seu templo, as promessas do Senhor voltam a fluir. Mas, irmãos, a palavra diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e a gente percebe aqui que até no momento da restauração, até no momento da bênção, até no momento da alegria, existiam pessoas que estavam limitadas, não tinham se santificados por alguma razão, assim como por alguma razão nós preferimos deixar de cultuar ao Senhor para irmos no aniversário. Irmão, quem já é da igreja conhece, e você que está começando, ainda mais aqui em São Bernardo, na congregação tem aí algumas semanas, nós somos muito tranquilos e nós incentivamos uma vida de comunhão, uma vida em família. A carta de Paulo de Timóteo fala que se a gente não cuida da nossa família, não adianta a gente querer fazer o que for na igreja. Mas o que eu quero dizer com isso, que você está aqui essa noite, irmão, certamente não é à toa. Ah, mas eu fiz a campanha inteira. Amém, glória a Deus. Ah, mas eu só cheguei agora. Amém, glória a Deus. Essa palavra é para você. Ah, mas tem pouca gente, tem muita gente. Nós, desta congregação, não nos movemos por números. Nós nos movemos pela direção do Senhor, para que vidas sejam impactadas e que essas vidas impactadas e cuidadas possam transformar as famílias e a sociedade. Como a gente costuma falar, e de fato a Bíblia nos mostra que duas pessoas mudam uma sociedade, eles mudam um panorama. Agora, se não for a presença do poder do Espírito, podemos fazer uma multidão, e a multidão pode até fazer barulho, mas ela não vai trazer transformação. Então, se você está aqui essa noite
Sinta que o Espírito Santo de Deus te trouxe. Não foi um convite, não foi um vídeo, não foi de manhã, e se você é de Santo André porque está encerrando a campanha. Não, você está aqui porque você é um desses poucos que veio receber o que Deus tem para você esta noite. Amém. Em nome de Jesus. E para encerrar, eu não posso, já vou até fazer essa advertência, eu não posso, é muito irresponsável qualquer ser humano chegar, eu vou tratar aqui como um altar, como um culto, e fazer qualquer promessa certeira de resposta, falando que você vai ser abençoado desta daquela maneira, ainda que nós criamos em profecia, mas a gente não pode certificar o que vai acontecer. Mas eu quero fazer aqui com você um agradecimento, aplicando a Bíblia nas nossas vidas e na vida de quem está aqui. De repente, algo que você vem buscando há muito tempo, irmão, há muito tempo, vai se resolver nessa noite. Quando a gente olha para o templo, então vou olhar para o templo físico e, para encerrar, mostrar essa restauração que pode gerar vida para a gente. Ezequias, aqui o texto que encerra no versículo 35 e 36, fala que isso tudo aconteceu em pouco tempo, tá? Eu vou mostrar para você quanto tempo foi. Versículo 17, também do capítulo 29, fala assim: começaram a santificar-se no primeiro dia do mês do ano, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Quantos dias demorou a restauração do templo? 16 dias. Amém? 16 dias. Quanto tempo demorou para que houvesse essa profanação do templo? Capítulo 28, eu só vou ler 2 versículos, você pode anotar, depois vai estar na internet, você pode ver e entender o quanto Deus é poderoso e o quanto muitas vezes por anos nós demoramos buscando coisas, necessitando de coisas, mas quando a gente põe nas mãos do Senhor, quão rápido o Senhor pode nos responder. O rei anterior a Ezequias, pai de Ezequias, foi Acás. Capítulo 28, versículo 1, fala que Acás começou a reinar com 20 anos de idade. Depois, no versículo 24 do capítulo 28, vai falar que Acás ajuntou os utensílios da casa do Senhor, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor. Foram 16 anos que levou do início do reinado de Acás até o início do reinado de Ezequias. Foram 16 anos onde o templo foi profanado, onde os portões foram fechados, e nós começamos essa série falando que nós precisávamos abrir os nossos corações, abrir o portão do nosso coração para que o Espírito Santo entrasse e fizesse essa reforma, essa limpeza, essa restauração que gera vida. Então, os 16 anos que Acás levou profanando o templo, em 16 dias o Senhor mudou todo o contexto daquela história. Então, irmão, talvez você venha passando anos por alguma luta, e eu creio que em nome de Jesus, eu não estou prometendo, mas eu dou uma pequena palavra para uma congregação que buscou a Deus durante esse tempo, ou para você que está aqui nessa noite, que em nome de Jesus, esse tempo, nesses próximos dias, algo ou coisas que você venha lutando, buscando há anos ou talvez há décadas, se cumpram na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu só vou pedir, biblicamente, para você fazer uma única coisa: engrandeça o nome do Senhor pelo que Ele vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Não é homem, não é merecimento, é a graça e a misericórdia de Deus. Então, a restauração que gera na nossa vida. Eu quero encerrar e aplicar. Vou pedir para você ficar em pé mais uma vez, pela última vez agora, orando, não de uma forma supersticiosa, mas de uma forma profética, no sentido de tomar posse daquilo que a gente aplicou da palavra na nossa vida, para que coisas que estão há anos nos atrapalhando, há anos fechado, há anos, meu irmão, eu tenho lutas de anos, e eu sei que muitos também têm, que quem sabe nos próximos 5, 10, 16 dias vão ser
milagrosamente resolvidos. E se acontecer, seja para a gente, seja para outro, testemunha a fidelidade do Senhor, porque é assim que o Evangelho cresce, irmão, falando assim: eu era errado, hoje estou certo, eu bebia, parei de beber, eu não podia ter filho e fui curado, irmão. E eu te convido, se você quiser, testemunhos e mais testemunhos em qualquer área que a gente for, do que Deus ainda faz, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom, Ele cuida dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não pelo nosso mérito, mas pela Tua graça, não, Pai, pela palavra humana, mas pela palavra do Senhor, que foi direcionada para ser entregue nesses 4 tempos de ministração, Pai. Hoje, para o Seu povo que está aqui, um povo, Pai, que não podemos expressar números, porque não é isso que importa, menos ainda para o Senhor, mas que esses que estão aqui, Pai, possam, em poucos dias, ter esta restauração. Em poucos dias, Pai, como foi a restauração do templo físico, 16 anos profanado, em 16 dias purificado. Pai, quem sabe pessoas com lutas, Pai, talvez na área de trabalho, por anos, essa semana vai mudar. Quem sabe, Pai, relacionamentos familiares que anos não estão acontecendo, esta semana ou outra semana vão voltar a fluir. Quem sabe, Pai, bênçãos que vêm sendo instaladas, como nós vemos na Bíblia, Pai, 10 anos, 12 anos, 18 anos, e pessoas são curadas, Pai, em nome de Jesus. Que não seja a palavra humana, mas o Teu poder, e pela Tua palavra que o Senhor deu para entregarmos a esta congregação nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu falo essa palavra com muita seriedade, e não é promessa de homem, mas se você crê em Deus, receba ela e tenha a convicção que Ele pode, em nome de Jesus, vai fazer. Amém? Pode sentar.